Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui, quando André Luiz coloca sobre aquele grupo que está ali esperando o Eusébio para estudar, para aprender. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmoniosas e ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente, o equilíbrio que está começando, neles. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Não é por isso que eles vão ficar sem assistência. Como eles têm vontade, eles receberão ajuda. Instituições de restauração de forças abrem-lhe as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. Então, no plano espiritual, abrem-se portas, com espíritos devotados para ajudar aqueles que mesmo ali incipientes, mesmo no começo, com um monte de falhas, começando a aprender, vão ter esses espíritos abnegados que virão, como no caso ali dele, do Calderaro, que está levando ele ali, do Eusébio, que vem ali para ensinar, virão esses espíritos ao plano terrestre para auxiliar aqueles que não têm ainda condições de subir, em desdobramento ao plano celeste para estudar. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, receberam-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, ideais, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras por intermédio de recordações imprecisas. Eles não vão ter as recordações, de tudo que teve ali enquanto eles estão em sono, enquanto eles estão desdobrados no sono, mas eles vão ter dentro deles, no inconsciente, vão aparecer os ideais, vão aparecer as sugestões, vão ter essas recordações imprecisas, mas vão receber ali força para cada vez mais continuar o estudo e continuar o aprendizado. Fez breve pausa e concluiu. Os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. Então ele está colocando ali, daqueles 1.200, 80% são espíritos que estão em desdobramento durante o sono físico. E o restante, o que ele coloca aqui, são colaboradores do plano espiritual em tarefa de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia, o vento espalhava em torno, recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida, em noite quente. Então, os aromas, aquele calor da noite faziam com que ele lembrasse da época dele de encarnado, do jardim da casa dele. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais sobre os raios da lua afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes, favorecidos por deuses celestes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, das sensações mais baixas, nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior.
teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia, que lhes agradava? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo, né? Dos primeiros percalços, né? Dos primeiros entraves ali no esforço iluminativo? Calderaro percebeu-me as silenciosas perquirições e acrescentou, né? Aquelas perguntas silenciosas ali do André, o Calderaro está escutando, né? Tá vendo, ouvindo o pensamento dele e acrescentou: nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio, sempre. O equilíbrio vai ser sempre o norte para tudo na vida espiritual e terrestre. Nós temos sempre que buscar o equilíbrio em tudo e para tudo para termos um aprendizado. Perdão. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. O edifício da sociedade humana no atual momento do mundo vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Então, o que ele está colocando aqui? A modificação do plano mental, a modificação das ideias, a modificação interior, jamais alguém pode impor ao outro, é fruto da nossa vontade, é fruto do nosso livre-arbítrio. Então, o que ele está falando é fruto de esforço, tempo e evolução, do nosso esforço para evoluir. E a colocação que ele está fazendo isso antes da metade do século passado. Olha o que ele coloca: o edifício da sociedade humana no atual momento do mundo vem sendo abalado nos próprios alicerces e continua, infelizmente, abalado nos seus alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações, fazendo com que um número enorme de pessoas repensem, analisem, busquem a espiritualidade. Hoje, mais do que nunca, nós estamos em agosto de 2020, em plena pandemia. Essa pandemia é para isso, é para reflexão, para mudança interior, para entrarmos para dentro e fazermos análises profundas da nossa vida, do nosso sentimento, dos nossos propósitos, de tudo. É o que ele está colocando aqui, que os alicerces foram abalados, né, na sociedade. Isso no começo do século XX. Nós estamos agora no começo do século XXI, com os alicerces abalados e com um vírus que está obrigando o mundo todo a parar e pensar. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, que colide, né, briga, né, na paralisia do sentimento, periclita a razão, quer dizer, coloca em perigo, né, a razão. O progresso material atordou a alma do homem desatento. O progresso material atordou a alma do homem desatento. O invigilante com todo este progresso, com toda essa tecnologia, com todas essas redes sociais, com um acúmulo de informação que é impossível para qualquer ser humano assimilar nas 24 horas do dia o acúmulo de informação que se recebe. Nós temos que ter foco, nós temos que ter uma diretriz, quais são as informações que eu quero, e buscar dentro daquilo que eu quero as informações que me auxiliarão a crescer e a melhorar. Aquele que fica o tempo todo só recebendo informação, ele fica que nem uma rolha
bailando em cima da água, não vai ter profundidade de nada, nunca, porque a rolha não afunda. Vai ficar ali boiando ao sabor das intempéries, das tempestades. Nós temos que ter foco, buscar aquilo que nós queremos aprender e melhorar, e temos na palma da nossa mão, de graça, todo o conhecimento que quisermos, mas precisamos saber, né, distinguir o joio do trigo e ter foco para buscar aquilo que nós queremos. Senão a gente não vai saber nada de nada, porque vai ter um pouquinho de informação de tudo, isso quer dizer, no fundo, não saber nada. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. A grande massa dos encarnados permanecem distantes da luz espiritual, do conhecimento, do caminho que nos leva de volta à casa do Pai. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, né? O deus Saturno, que vai devorando tudo. E a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Ele está colocando isso para 1947. Hoje, esse acelerado crescer mental triplicou, quadruplicou, está numa progressão geométrica, que se nós não tivermos cuidado, isso leva a uma depressão, isso leva a uma ansiedade, isso leva a um desespero, porque não dá para assimilar tudo e toda a informação e todo o conteúdo que está sendo jogado o tempo todo para todos nós. E é o que ele está colocando aqui. A humanidade de agora, para hoje isso ainda é mais atual, se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. Então hoje, com certeza, esses setores da assistência do plano espiritual para conosco, aqui como encarnados, deve ter aumentado muito mais. Com certeza absoluta, aumentou muito mais, porque hoje, por tudo que está acontecendo, nós precisamos de assistência, nós precisamos de ajuda, mas de contrapartida nós também precisamos, no máximo que nós pudermos, auxiliar o plano espiritual, a dar assistência aos nossos irmãos mais desesperados, encarnados e desencarnados. Enviarmos as nossas orações, vamos lembrar da nossa corrente das 10 da noite, para os trabalhadores do Dr. Bezerra de Menezes, enviarmos as nossas orações, as nossas energias, para que sejam levadas a todos aqueles encarnados e desencarnados que estão necessitando de ajuda nesse planeta, que são muitos. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu, frisando: o acaso não opera prodígios, nada acontece por acaso, nada acontece, por coincidência. Qualquer realização há que planejar, atacar e pôr a termo. Qualquer realização tem que ter uma organização. Nada acontece sem método, sem organização, sem planejamento. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. Para que a gente se modifique, a gente precisa de muita ajuda do plano espiritual. Lançou-me olhar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos, refúgios de uma chocadeira. Eu vou repetir. As asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados refúgios de uma chocadeira,
num lugar fechado, né? Num lugar que está ali uma chocadeira, são aquelas caixas, né, de luz, onde ficam os ovos sendo esquentadinhos ali para chocarem. As asas sublimes da alma não vão alçar voo num recujo fechado, por mais quentinho que ele seja. Há que trabalhar, brunir, quer dizer, polir, sofrer. Tem que ter o atrito. Vamos lembrar do diamante que lapida diamante através do atrito. É o que ele está colocando aqui. Há que trabalhar, polir, sofrer. Nesse momento, aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário, ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de imensa luz. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude, quer dizer, ele não tinha traços de uma velhice venerável, com que, em geral, imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente, qual simples colega. A humildade, né, daqueles que sabem muito. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham, e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Olha que colocação linda, né? Ele está colocando aqui que eles estavam ali numa redoma de luz, né? Que ele coloca ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano, os trabalhadores do plano espiritual fizeram ali uma redoma de luz, protegendo todo o entorno para que não houvesse assédio dos irmãozinhos instigantes. Os irmãozinhos menos esclarecidos não teriam acesso àquele lugar, àquela região onde eles estavam estudando. Sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé, observando-o quase frente a frente. Eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inaccedível, insuperável. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Olha que visão linda, né? Uma roupa verde claro com uma luz de esmeralda, né? Aquela luz verde clara ali cintilando. Coisa linda, né? Consolidada a quietude no ambiente, elevou a destra, né, a mão direita para o alto e orou com inflexão comovedora. Vamos agora à oração de Eusébio. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito. Dilacera-nos os véus do ser, herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma.
né? Nós ficamos sem cabeça, né? Onde o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão. Para que divisemos tua glória sem fim, desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Olha que lindo. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso. A floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente, né? A lavoura que começa. Acorda no Senhor da vida. A gente tem que pedir isso sempre. Acorda no Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Que oração linda! E a oração é sempre, né, a chave que abre a porta para a elevação, para que a gente sublime os nossos sentimentos. Então, sempre antes de um estudo, antes de uma aula, antes de pegarmos um livro para ler, façamos uma oração do fundo do coração, para que a gente se eleve, né? Para que a gente faça uma subida vibratória, elevando a nossa vibração para que a gente tenha condições de receber auxílio, para que a gente tenha condições de estar com o nosso mentor do nosso lado, auxiliando naquilo que nós estamos estudando, para que os horizontes se ampliem. E que essa oração linda do Eusébio é para ser lida e relida, para que a gente a tenha no coração, porque ela é linda. Finda a comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto, cobertos, né, de pranto ali. Eu gosto dessa palavra, nevoados, porque dá bem aquele ensejo da água, né, que cobre ali os olhos, né, de pranto. E então vi, dominado de júbilo, que a incognoscível, né, a incognoscível altura, uma claridade diferente caía sobre nós, quer dizer, uma claridade que vinha do alto, impossível, né, de se conhecer, né, de se saber a distância. Caía sobre nós em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada, né? Umas partículas sutis, né, de prata, né? Choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora, porque eles estavam numa redoma ali de luz, né? Então caíam aquelas partículas de prata, né, sobre todos eles, e ele via que elas entravam na terra para as raízes das árvores. Que coisa linda, né? Ignoto,
quer dizer, ignorada, né? Desconhecido encantamento fizera-se em minha alma. Encantamento em todos nós, né? Só de imaginar essa cena. Ao contato dos eflúvios divinos, reparei que minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Essa é a força da oração. A oração faz com que a gente serene, com que a gente se eleve, se acalme, para que a gente possa entender o que vai ler, o que vai estudar, o que vai aprender. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos, voltados estáticos, né? Enlevados para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Então estavam todos ali extasiados, né, com o instrutor, com as luzes que estavam em volta dele, que se irradiava para todos os presentes ali, e com aquelas, né, aquelas pétalas de prata que caíam sobre todos. Nossa, que cena sublime, que coisa maravilhosa, né? Tudo isso resultado de um espírito elevado como o do Eusébio, né? De todo o planejamento dos espíritos superiores que criaram aquela redoma ali, mas principalmente da oração, que transforma e modifica todos nós, encarnados e desencarnados, quando a sentimos e fazemos com o coração. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito. Então ele não tinha como não chorar com toda aquela cena, com todo aquele envolvimento de energias que vinham do alto, que vinham do Eusébio, não tinha como não chorar. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Então, o recurso de acesso aos inesgotáveis, né, reservatórios de energia do divino poder. A prece, ela abre os caminhos para que a gente chegue até Deus. Eu sempre coloco que a gente não pode ter a prece como uma boia que é jogada para alguém que está se afogando, que se agarra naquela boia porque está ali. Quer dizer, aquela pessoa que só reza, só ora, só faz uma oração para Deus na extrema necessidade. Então ela está se afogando, aí a oração vai ser aquela boia que ela vai se segurar para não se afogar. Não pode ser assim. Porque a oração, a gente é como um exercício, é como um atleta que vai para a academia. Ela tem que ser um exercício constante que vai revigorando os músculos. Então a gente vai abrindo uma picada no meio da mata, né? A foice, que são as primeiras orações. Aí depois a gente tá com a picada feita, a gente vai arrumando o caminho, vai arrumando a estrada, vai pavimentando, organizando, florindo. Então quando a gente entra em oração, a estrada tá pronta já. Automaticamente a gente já entra naquele caminho que rapidamente nos leva, né, às alturas, né, nos eleva, nos fazem subir a vibração rapidamente. Por quê? Porque o caminho está pronto. E esse caminho é feito através de orarmos sempre, o tempo todo, do fundo do coração, abrindo. Primeiro é uma picada no meio da mata, depois vai sendo um caminho, uma estrada. No final, quando a gente já está ali
naquela facilidade do adestramento do músculo robusto, né? Aquele atleta que corre maratonas. Então a gente já está ali robustecido no caminho da oração, entrou na oração, é rapidinho, num instante está em contato com os planos mais elevados e a oração flui, as energias se expandem, o contato se aumenta cada vez mais com os planos superiores. Isso exige treino, é exercício, é vontade, é o vigiar e orar e se manter sempre em oração quando se sai do caminho e montando a nossa estrada que cada vez vai ser mais bonita, vai ser cada vez mais florida, cada vez mais iluminada a nossa estrada da oração que nós montamos ao longo das existências, de todas as encarnações e de todas as desencarnações do caminho na nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, o André Luiz está nos mostrando aqui a maravilha que é a prece verdadeira, vinda do fundo do coração. Vamos então continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.